Ok, vamos pensar numa coisa do dia a dia. Sabe quando a gente compartilha um arquivo no Google Docs ou ajusta a privacidade de uma foto? Como é que o sistema sabe exatamente quem pode e quem não pode ver aquilo? Bom, é justamente a tecnologia por trás dessas decisões, que são bem mais complexas do que parecem, que nós vamos desvendar hoje. Então, a nossa rota vai ser a seguinte. Primeiro, a gente entende o problema central dos relacionamentos digitais. Depois, vamos conhecer a solução, o rebaque. Aí, a gente mergulha em como ele funciona na prática, vê como ele se saiu num teste de fogo e, por fim, dá uma espiadinha no que vem por aí no futuro do controle de acesso. Para começar, vamos entender por que os métodos mais antigos, mais tradicionais de controle de acesso simplesmente não estão mais dando conta do recado nesse nosso mundo digital super conectado. Pensem, por exemplo, nas permissões de uma rede social ou de um sistema corporativo mais complexo. A pergunta "quem pode ver isso aqui?" parece super simples, né? Mas a resposta, como a gente vai ver, é qualquer coisa menos simples. A forma como isso era resolvido tradicionalmente é com o que chamamos de RBAC, ou Controle de Acesso Baseado em Funções. A ideia era simples: agrupar permissões em caixinhas estáticas, como administrador ou editor. E essa comparação aqui resume tudo de forma brilhante. A diferença fundamental é essa. O RBAC, o sistema antigo, pergunta quem é a pessoa. É um gerente? É um editor? Ok. Já o RBAC, a nova abordagem, pergunta quem a pessoa conhece. Ela é médica deste paciente específico? É uma mudança de jogo total, porque o contexto passa a ser o mais importante. E aí que entra o rebaque, o controle de acesso baseado em relacionamentos. Vamos ver como ele vira completamente a mesa na área de segurança digital. A grande sacada do rebaque é justamente essa. O acesso não depende de um cargo ou de um rótulo. Depende, isso sim, de uma conexão comprovada com alguma coisa ou com alguém. O acesso é definido pelo relacionamento. E olha, isso não vale só para rede social, não. Áreas super críticas como a da saúde já tinham sacado há muito tempo que precisavam de um modelo que entendesse a fundo esses relacionamentos. Tá, mas como é que um sistema de computador consegue de fato entender essas relações humanas que são tão complexas? A mágica toda acontece numa estrutura chamada grafo de autorização. Dá para imaginar ele como um mapa digital gigante e super detalhado de todas as conexões. Quem é amigo de quem é dono de qual documento, quem faz parte de qual equipe e por aí vai. E esse mapa? Veja bem, não é nada simples. Ele monitora diferentes tipos de conexão. Tem aquelas que a gente mesmo cria, como um pedido de amizade. Tem as que o próprio sistema deduz, tipo, quem é o dono de um arquivo. E tem até conexões criadas só para fins de segurança. Então, no mundo rebaque, não existem mais aquelas funções fixas. No lugar delas, a gente tem o que se chama de principais de autorização. Pensem neles como se fossem crachás de acesso temporários, que a pessoa recebe na hora, só se o relacionamento dela no mapa permitir. O processo todo é como se a gente desse para o sistema um ponto de partida e um de chegada nesse mapa gigante e dissesse: encontre uma rota válida entre esses dois pontos, mas só se a rota obedecer a essa regra de segurança aqui. Muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Vamos ver agora como essa ideia se saiu sob a pressão de uma aplicação do mundo real, em larga escala. Para descobrir isso, pesquisadores pegaram o rebaque e o integraram no OpenMRS, que é uma plataforma de prontuários eletrônicos de saúde usada no mundo todo. O objetivo era ver se a ideia era mesmo viável. E não foi um ajuste pequeno, não. Foi um esforço de engenharia bem grande que envolveu escrever mais de 25 mil linhas de código novo. E a grande dúvida, o maior desafio, era a velocidade. Será que um sistema consegue checar milhões de relacionamentos de forma rápida o suficiente para não travar tudo? Os resultados foram, surpreendentes. Uma primeira abordagem mais ingênua, que tentava verificar tudo de uma vez só, foi muito lenta. Mas aí, uma estratégia mais inteligente, que só verificava a permissão exata na hora do pedido, foi mais de 10 vezes mais rápida. Isso provou na prática que o rebaque era totalmente viável no mundo real. Mas a história não para por aí. A evolução continua e os sistemas modernos estão deixando o rebaque ainda mais poderoso. O futuro, então, parece ser ainda mais interessante. Sistemas como o OpenFGA estão misturando o rebaque com outro modelo. Agora, a pergunta não é só quem a pessoa conhece, mas também em quais circunstâncias.
E como isso funciona? Usando o que eles chamam de condições. São basicamente regras extras que a gente adiciona a um relacionamento, indo muito além da simples conexão. Isso abre um leque de possibilidades incrível. Dá para criar regras como acesso liberado só pelas próximas 24 horas, ou só se estiver conectado da rede da empresa, ou até só se o documento estiver com a etiqueta público. É um nível de controle super granular. Por exemplo, uma expressão simples como essa aí na tela pode garantir que um acesso temporário expire automaticamente depois de um certo tempo. Simples e poderoso. E aqui fica a reflexão final. Num futuro próximo, com inteligência artificial e sistemas cada vez mais autônomos e interligados, o controle de acesso não pode mais ser baseado em regras estáticas. Ele vai precisar entender o contexto, as conexões, os relacionamentos. Ao que tudo indica, a segurança do futuro é, sem dúvida, relacional.